Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Rafael na área novamente aí para trazer mais um vídeo para vocês. Espero que vocês estejam curtindo os vídeos que eu estou produzindo aí no meu canal. Espero que esteja trazendo também informações interessantes para vocês. Mesmo que de vez em quando eu faça um jabazinho aí para alguma galera aí. Eu confesso para vocês que eu não sou afiliado a nenhuma empresa, não sou afiliado a nenhuma marca, não sou fã de nenhuma marca. Quer dizer, sou fã de algumas marcas, mas é por opção minha, né? E vou ensinar vocês com esse vídeo aqui. O meu objetivo é ensinar vocês a escolherem a melhor impressora 3D para vocês, dependendo da situação que vocês estão, dependendo do objetivo que vocês querem tirar da impressora 3D, né? Por que eu falo objetivo? Eu já falei no vídeo anterior que eu comentei sobre quais seriam as intenções ou quais seriam as justificativas para você ter uma impressora 3D, né? Nesse agora eu quero trazer para vocês a ideia de, por exemplo, a gente está chegando na época de Black Friday, esse vídeo vai sair agora, acredito que Black Friday esteja mais próximo aí de vocês, mas sempre tem em sites chineses, até em sites nacionais, aniversário das lojas aqui no Brasil, promoções, enfim, sempre tem uma ou outra promoção que deixa o preço das impressoras 3D bastante interessante. E aí, obviamente, é o momento de vocês investirem o seu sagrado dinheirinho aí, né? Sagrado e suado dinheirinho, tá? Então, voltando ao objetivo aqui, e falando mais do objetivo da impressão 3D, da impressora, como comprar essa impressora, pensa na impressora, comprar uma impressora é como se fosse fazer um investimento de um veículo, de um carro, de uma moto, de uma bicicleta. Eu vou fazer uma analogia bem ruim aqui, tá? E por que eu estou trazendo isso? Primeiro de tudo, vamos pensar numa bicicleta, que é mais fácil, tá? Todo mundo já teve uma bicicleta, todo mundo já caiu de bicicleta, já ralou o joelho, então tá todo mundo certo. Vamos lá, qual é o objetivo da bicicleta? Né? Você quer comprar uma bicicleta, você quer investir numa bicicleta para você ir daqui até a padaria, você quer investir numa bicicleta para você ir daqui até o trabalho, talvez, ou em algum lugar mais longe, né? Passear no parque, observar a natureza, alguma coisa assim, ou por questão de saúde, então quer dizer, você vai rodar mais longe, né? Vai rodar mais quilômetros com essa bicicleta, ou você quer realmente, o seu objetivo é comprar uma bicicleta agora para você começar a treinar e competir. Vocês entenderam que são três objetivos completamente diferentes? Concordam comigo que uma bicicleta para ir daqui até a padaria, que é tipo na esquina ou até no próximo quarteirão, ela não é uma bicicleta que depende muito de investimento inicial, é uma bicicleta comum, né? E como toda bicicleta, você vai ter que fazer todos os procedimentos, verificar se o pneu está cheio, se a corrente está lubrificada, se o guidão está no lugar, se você sabe andar, né, obviamente. Então, aí minha ideia é, independente da bicicleta que você está querendo comprar, se é uma bicicleta para ir na padaria, se é uma bicicleta para você ir até o trabalho, que é um pouco mais longe, ou uma bicicleta que é para você competir, não deixa de ser uma bicicleta, tudo bem. Uma parece uma Ferrari, uma tem o custo de uma Ferrari, a outra tem o custo de uma bicicleta normal, não sei, não consigo comparar alguma coisa mais comum, né? Enfim, mas a gente tem objetivos diferentes e os procedimentos são praticamente iguais, né? Tem que trocar um pneu? Tem que trocar um pneu tanto na mais barata quanto na mais cara. Tem que trocar uma corrente, tanto na mais barata quanto na mais cara. Entenderam onde eu quero chegar com essa analogia? Impressora 3D é exatamente a mesma coisa. Se trata de um equipamento eletrônico, vai ligado na tomada, você tem problemas de surto eletrônico, você tem problemas de manutenção, que eu já falei aqui num vídeo anterior também, sobre a manutenção na minha K2, qual foi a surpresa que ela deu. Quer dizer, surpresa, eu já estava até meio que preparado para isso, mas são surpresas. Como dar essa manutenção, eu acho mais importante você entender como você dá a manutenção do que efetivamente usar a impressora 3D. Né? Usar a impressora 3D é muito fácil. Hoje em dia, com as impressoras que a gente tem, com os modelos que a gente tem, com os fatiadores que a gente tem, é muito fácil, ficou muito fácil. Agora, falando em dar manutenção, isso dá trabalho, tá? Isso tem que ficar bastante esperto na hora de você escolher a impressora. Então, recapitulando meu papo, você tem
o teu objetivo. Então, qual é o objetivo que você quer ter a sua impressora 3D? É hobby, porque você quer virar um maker, você quer virar um inventor, você quer imprimir as coisas para tua casa, um hobbyista, né? Ou você quer começar a produzir peças para vender, ou você quer começar a prototipagem de peças para um trabalho, para desenvolver um produto que você queira. Eu vou colocar só esses três objetivos, tá? E por que eu classifico esses três objetivos? Ser um hobbyista para imprimir coisas para sua casa, imprimir coisas para parentes, para você organizar suas ferramentas, por exemplo, ou para você organizar as coisas na sua casa, ou porque é um brinquedo, alguma coisa assim, isso é um hobbyista. Uma impressora de entrada para um hobbyista tá de bom tamanho. É uma bicicleta comum, né? Ah, mas é uma bicicleta comum que imprime colorido, é uma bicicleta comum que tem nivelamento automático. Tudo bem ser uma impressora comum, mas com algumas coisinhas que te ajudam no dia a dia. Não faz mal, não dói. Não, Rafa, eu quero fazer venda de peças, eu quero pensar em fazer impressora 3D trabalhar para mim, eu quero abrir um negócio, eu projetei aqui umas coisinhas para mim no Fusion e eu acho que é interessante, eu acho um produto bacana para a gente começar a vender. Ótimo! Acredito que uma impressora intermediária ou uma impressora que tenha uma maior capacidade volumétrica, e eu já vou explicar isso daí, seja melhor para você, né? Então, quer dizer, é uma bike comum? Não, é uma bike um pouquinho melhor, né? É uma bike onde você vai começar a querer competir. São bikes que você vai. Bikes, impressoras, que você vai ter mais confiança nela. Não vai quebrar? Vai quebrar. Todas vão, né? Como eu falei, são todas bicicletas, são todas impressoras. Vai quebrar? Vai. Mas vai quebrar com tanta frequência? Não. Você vai precisar dar manutenção com tanta frequência? Talvez não, né? Manutenção também é só para colocar um parênteses aqui. Manutenção depende muito do quanto você imprime. Você pode ter a impressora top de linha da Creality ou a top de linha da Bambu. Você imprimiu, sei lá, 270 bilhões de horas numa semana só, você vai arriscar a manutenção periódica da impressora, né? Você vai ter que fazer a manutenção periódica da impressora por mais quilômetro rodado. É igual, voltando nas minhas analogias malucas, um carro. Quanto mais quilômetros rodados, mais trocas de óleo você tem que fazer. Quanto mais trocas de óleo você fizer, ou quanto mais quilômetros rodados, você vai ter que trocar pneu, você vai ter que trocar disco de freio, você vai ter que ver lubrificação. Então, tudo isso é levado em conta. Então, assim, colocar uma impressora mais cara, mais robusta para trabalhar, para fazer peças para você vender, ou seja, que ela vai trabalhar num ritmo mais acelerado e até às vezes non-stop, né, que é aquele nunca para, 24/7, é você colocar uma impressora para realmente fazer aquilo que ela nasceu para fazer, porém, tendo que lembrar das janelas de manutenção e, enfim, cada quilômetro rodado que você está fazendo com a impressora. E quando eu falo de você ser um profissional, quando eu falo de você ser algo maior, você chegar em elementos de engenharia, como eu falei, prototipagem, você está falando de um segmento de impressão 3D que precisa especificamente que essas impressoras tenham algumas propriedades que as mais comuns, as mais robustas, as mais do dia a dia, até as médias formato ali, até as médias impressoras, as do meio, não tem. Ou se tem, você tem que adaptar, você tem que colocar algo melhor. Trazendo para o português impressorístico, seriam impressoras com bicos de materiais mais resistentes, porque vai imprimir filamentos mais chatos e mais resistentes. Por exemplo, nylon, fibra de carbono, fibra de vidro. Sim, existem filamentos imbuídos, né? São filamentos que têm esse tipo de material imbuído na sua composição. Ou seja,
um material de fibra de carbono, ela é muito áspera, ela é muito abrasiva, ela vai derreter um bico, né? Não é derreter, derreter não é uma boa palavra, ela vai limar um bico por dentro, ela vai desgastar um bico por dentro muito mais rápido se for um bico comum, numa impressora comum. Ah, tem como você colocar um bico de aqueles bicos Capricórnio, aqueles bicos mais menos abrasivos numa impressora comum? Tem, algumas permitem. É de bom tom? Não sei. Aí vai de você, o que você está querendo imprimir, né? Fibra de carbono geralmente são elementos, são materiais que precisam de uma câmara fechada. Então você vai para as impressoras de câmara fechada, são impressoras mais caras, né? Para ter uma impressora fechada, aí eu já acredito que vale mais a pena você pegar uma impressora fechada e de grande formato, grande volumetria, né? Eu já estou me adiantando aqui em alguns assuntos, mas eu vou passo a passo ajudar vocês a entenderem o que eu estou falando e acredito que até o final desse vídeo eu consiga explicar para você algo, assim, pelo menos dar uma guiada melhor para vocês aí entenderem qual é a impressora que vocês pegam, tá bom? Então, pessoal, vamos começar com a Bambu, depois eu vou para Creality, tá? Ah, mas por que você não vai falar das outras marcas? Tá, se você for naqueles sites chineses de compra, tá? Aquele lá que todo mundo conhece, tem 1 bilhão de marcas lá. Você pode escolher o que você quiser. O que eu vou mostrar aqui é o que eu comparo uma impressora com a outra e você tem que ter sempre em mente algumas coisas interessantes que eu acho que é matador na hora de você comprar uma impressora. Então, primeiro das 3 coisas que eu já falei, o objetivo. Qual é o seu objetivo com aquela impressora? Aquela impressora que você está comprando no site lá, ou no site aqui, ou no fornecedor tal, ela vai cumprir com o seu objetivo? Ela vai, né, vai te levar até a padaria, ela vai te levar para competição, ou ela vai te levar, sabe? Você tem que entender isso. Segundo ponto, se o que você vai produzir com ela está dentro daquilo que você está imaginando, né? Tipo, ah, eu quero produzir peças de filamento com filamentos de engenharia, ABS, com fibra de carbono, quero experimentar umas coisas muito loucas, TPU, tal, tal, tal. Vai cumprir? Ela aguenta isso, né? Ela segue os requisitos mínimos para aqueles filamentos, né? Temperatura de mesa, temperatura de bico, se é câmera fechada, se não é, né? Ah, eu quero imprimir colorido. Ela aceita cores, ela aceita um sistema de cores, já nasceu com cores. Então, são coisas que você tem que colocar na mesa. Terceiro ponto, budget, ou seja, sua grana, né? O seu dinheiro, sagrado suado, né? Quanto melhor e mais nova for a impressora, e maior e cheia de barangandã, ela vai ser mais cara. Então, assim, é esse o investimento que você quer fazer? Você vai comprar uma impressora só para ir até a padaria? Você vai comprar uma baita de uma. Você vai comprar uma Ferrari para ir até a padaria? Acho que não, né? Basicamente é isso. Você vai comprar a Ferrari das impressoras para ir até a padaria? Acho que não é muito legal. Então, assim, mas também você não precisa comprar Ferrari para só competir de Ferrari, né? Você pode comprar uma Ferrari para ir viajar. Tá tudo bem, entendeu? Mas entenda que você tem uma Ferrari na mão, então sempre tenha consciência disso. Até onde, qual é o limite da sua impressora, até onde ela consegue chegar. Isso é importante. E aí você tem que começar a entender dentro dos sites das fabricantes, dentro desses sites de compras, o que bate esses objetivos e também tem que entender algumas coisas básicas, tá? Primeiro, porque eu estou falando só da Creality e da Bambu? Primeiro, facilidade de encontrá-las no mercado, tá? É, tem muita empresa vendendo Bambu, tem muita empresa vendendo Creality, tá? Na verdade, hoje em dia, aqui no Brasil, Bambu caiu no gosto popular, tá? Então tem muita gente comprando Bambu. Segundo ponto, que eu acho importante, a comunidade, tá?
as comunidades de impressoras 3D têm comunidades específicas para marcas e modelos específicos de impressoras 3D, tá? Basta vocês acharem no Telegram, no WhatsApp, na onde vocês quiserem, Facebook, enfim, são comunidades interessantes para vocês entrarem e fazerem parte, porque ali vocês começam a ver quais são os problemas, quais são as dificuldades que as pessoas estão passando, o que cada um está passando, e também facilidade de encontrar peça, manutenção. Por exemplo, eu comprei uma impressora lá no site chinês. Eu vou ter suporte? Eu comprei de uma marca XPTO. O suporte sempre vou ter que mandar para aquela cidade XPTO para eu ter suporte. É complicado, né? Ou tipo, toda vez que eu precisar de uma peça, eu posso ir em qualquer supermercado, ou eu posso ir até. Supermercado não, né, Rafael? Por favor. Mas eu posso ir em qualquer loja de impressora 3D e conseguir a peça para mim? Por exemplo, a Bambu, todas as peças são padronizadas. Então eu posso ir no Juquinha, quanto eu posso ir no Carlinhos e eu conseguir peças para minha impressora Bambu, né? Seria legal vocês se fidelizarem com um cara e, obviamente, só comprar com esse cara, né? Isso é válido. Peças para minha Creality. Pode ser que tenha um fornecedor que venda mais peças de Creality e outro não consiga tantas peças assim. Ou eu vou ter que comprar todas as minhas peças da Creality do mercado chinês, que é o caso que eu passo, né? Algumas peças os fornecedores que eu conheço aqui têm, outras peças eu tenho que pedir para vir lá da China. Tá tudo bem. Não sendo uma peça emergencial, para mim, no meu dia a dia, tá tudo bem. Agora, por exemplo, você tem uma farm de impressoras, é o seu dia a dia, o seu ganha-pão, e você tem que pedir peça e demora 3 semanas, um mês para chegar a peça, é complicado. Então começa a entender esse jogo, dentro dos seus objetivos, dentro do seu custo, o que vai se encaixar melhor a você. Nossa, Rafael, você está enrolando demais. Eu sou um robista, eu só quero uma bicicleta para ir daqui até a padaria. Bicicleta não, impressora para ir daqui até a padaria. Beleza, já vou mostrar para vocês que tem várias aqui no mercado nacional, que tem suporte nacional, que tem peça no mercado nacional e que andam muito bem, tá? Não, eu quero montar uma farm. Também, estou mostrando para vocês a Bambu e a Creality, que eu acredito que são as que melhor têm cobertura no mercado nacional, tá? Mostra da FL Sun, mostra da Flash Forge, mostra da Dremel, mostra da 7, GT Max. Tem um monte, gente. Pode escolher aí. 7 é fabricação nacional, é uma empresa ali de Campinas. GT Max, se não me engano, está em Americana, a fábrica. Não sei se eles se mudaram, mas enfim, tá lá. Eu quero montar minha Voron. Tem as impressoras Voron, para quem está mais a fundo aí no assunto de impressão 3D. As Voron são montadas todas com peça da China. Você vai arriscar? Assim, só para montar a impressora já demorou alguns meses, porque você tem que pedir peça. Então, assim, é complicado, tá, pessoal? É uma matemática muito complicada. Mas é isso. O que eu tô falando para vocês, Bambu e Creality, a Bambu principalmente caiu no gosto popular. Todo mundo tá comprando Bambu ultimamente porque ela dá um resultado muito bom. De bate-pronto. Você abriu a caixa, botou ela na mesa, você tem um resultado bom, tá? Regulando ela, mexendo nela, né, trabalhando um pouco em cima dela, você consegue resultados excelentes. E da mais básica até a mais avançada. Não precisa ser avançada para você ter resultados excelentes, tá? Vou mostrar para vocês aonde que muda cada detalhe das impressoras aqui, tá? Então chega de enrolação e vamos lá, tá? No site da Bambu, você vem aqui em produtos, como eu falei, tem um monte de impressoras aqui, você pode escolher qual você quiser, mas eu gosto muito de ir no comparar modelos. Eu vou fazer a mesma coisa no site da Creality para vocês entenderem quais são as letrinhas pequenas que a gente tem que procurar, tá? Aqui a Bambu já vem apelando, ela já bota o topo de linha que ela tem hoje de impressoras, são as H2, tá? Então essa família H2 aqui, ela é a mais recente que ela tem. Vocês podem ver, infelizmente, o site da. Eu queria tampar isso aqui, mas o site da Bambu coloca os preços e. Infelizmente, vocês estão vendo que o preço é salgadíssimo, tá? Por quê? Porque essas impressoras são topo de linha, tá?
Mas eu preciso ter uma dessa para imprimir um chaveirinho. Não, galera. Isso aqui são impressoras fechadas, são impressoras para imprimir filamentos mais chatinhos, filamentos mais difíceis, filamentos de engenharia. São impressoras que têm especificamente alguns detalhes. Por exemplo, essa daqui, ela tem dupla, essa e acho que a H2D e a H2C tem dupla extrusão. Ela tem, agora já tem o sistema Vortec, que apareceu aí nessa última feira eh, na última feira de impressoras que teve ali na Europa, que ela troca os bicos, ela não troca o filamento, ela troca os bicos, então um negócio assim de outro planeta, né? Que começou a ser agora a nova tendência das impressoras, né? E essa impressora aqui, H2D, se não me engano, ela é um hub de manufatura pessoal. Ela tem cabeças diferentes que você pode trocar. Então você tá com a cabeça de impressão ali, você pode tirar a extrusora e colocar uma cabeça de laser ali. E ela vai cortar material, ela vai gravar material, ela vai fazer gravação de produtos. É uma possibilidade. Eu quero cortar vinil. Ela tem uma cabeça que corta vinil também. Então, assim, você troca a ferramenta, você troca a capacidade dela produzir. Ela não é só uma impressora 3D. Por isso que eles falam que é um hub de manufatura pessoal. Chique, né? O mais interessante dela é o preço dela veio bem salgado para o Brasil. Eu nem quero ver quanto que vai vir essa H2C para o Brasil. Aqui estão os preços em dólar, então lembrando aqui que, pessoal, tem imposto, tem taxa de importação, tem um monte de coisa em cima. Sempre consultem os preços com os fornecedores nacionais, tá? Não cai na besteira de fazer uma compra internacional, que isso aqui vai doer no seu IOF, cartão, blá, 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 fora a taxa do correio para entregar uma caixa gigante na sua casa, tá? Então, basicamente é isso. Vou colocar aqui a básica, que eu acredito que seja a básica da Bambu, a mediana da Bambu, tá? E uma topo de linha. Vou deixar H2D mesmo, vou colocar H2S? Vou colocar H2S só para meio de deixar esse vídeo um pouco mais didático, tá bom? Eu vou mostrar para vocês agora aonde vocês vão encontrar as letrinhas pequenas no site aqui, comparando as impressoras, tá bom? Ok. Então, como eu falei, aqui tem uma básica, que vai te levar lá na padaria. Tem uma mediana, que é o que o pessoal mais curte aqui para fazer farm de impressão. Farm de impressão são as fazendinhas de impressão, que o cara tem 2, 3, 4, 5, 6 impressoras dessa, imprimindo 24 horas sem parar, tá? E uma topíssimo de linha para produtos de engenharia, para filamentos mais chatos, alguma coisa mais, vamos dizer assim, mais avançada, tá? É, Desculpa já para o pessoal que já entende de impressão 3D, pode não ser a sua opinião, pode não ser igual à minha, não tem problema. A gente está aqui para discutir. Eu estou só dando a minha visão do que eu conheço das Bambu Labs, do que eu converso com o pessoal, do que eu vejo nas comunidades, tá? Então, assim, posso estar completamente errado, você pode falar, não, melhor ter colocado AP1P, AP1S, enfim. A mesma coisa vai acontecer na Creality, tá, pessoal? Eu estou falando a minha humilde opinião, tá bom? Então, assim, como eu estou falando para vocês, o preço ele é crescente. Para alcançar um preço mais ou menos, eu poderia ter colocado a P1S aqui. Vou deixar a P1S aqui só para mostrar para vocês, mas a H2D, a H2S, elas estão ali, vamos dizer assim, o preço difere bastante, mas aí muda um monte de coisa aí por trás delas. E aí eu já vou mostrar para vocês essa comparação que vocês têm que fazer. Primeiro de tudo é a comparação. Vou voltar aqui para a H2S para vocês verem essa comparação melhor. É a comparação da parte do corpo, tá? O que é a parte do corpo? É o tamanho da mesa. Tá? A mesa de impressão é muito importante, porque assim, qual é o seu objetivo? Imprimir peças grandes? Então você tem que ir obrigatoriamente para impressoras maiores. Eu quero imprimir peças pequenas. Então você consegue muito bem imprimir peças pequenas numa A1 Mini, na impressora de entrada da Bambu Lab,
tá? A Almini, como vocês podem ver, ela só tem um bracinho ali, ela tem uma torre e um bracinho, e ela tem uma mesa de 18 por 18 por 18, ou seja, você consegue imprimir um volume máximo de 18 por 18 por 18. Então é um cubo de 18 por 18 por 18. A A1, ela já é um pouco maior, 25 por 25 por 25. É 25,6, mas 25, tá? O que isso difere da 1 para um Mini ou para outras impressoras que vocês forem ver? É o tamanho da mesa, tá? Eu quero imprimir vários chaveirinhos. Você consegue imprimir vários chaveirinhos na 1 Mini? Consegue. 6, 8, 10, dependendo do tamanho do chaveiro. Na 1, você conseguiria imprimir 25? Entenderam a diferença do tamanho da mesa? É o quanto de espaço você tem para você imprimir. Isso estou falando num trabalho de impressão só. Principalmente quando vocês estiverem trabalhando com colorido, isso é crucial. Quanto mais coisas coloridas você colocar em cima da mesa, quanto mais objetos coloridos você colocar em cima da mesa, melhor é. Fazer impressão de um único objeto colorido, além de gastar muito material, é gastar tempo da impressora para um objeto só. Tipo, não faz muito sentido. Aí é legal você colocar, tipo, mais objetos, multiplicar essa impressão, porque daí às 16 horas de impressão você sai com 6, 10, 15, 20 produtos. E ao invés de um produto só, pelas mesmas 16 horas, entendeu? De impressão. Tem que levar isso em consideração, tá? Outra coisa também, se não me engano, alguém pode me corrigir depois, mas todas as impressoras da família da Bambu são coloridas. Elas têm a opção de terem cores, ou com o AMS Lite ou com o AMS no mais novo. O AMS Lite tem o AMS e o AMS HT, que é o novo lá, que é o que esquenta, tá? E agora tem o MS2, acho que é o MS mais novo lá, eu acho que é isso, né? Deixa eu ver aqui. Acho que é isso. Aqui ele tá falando onde comprar já, tá achando que eu vou comprar uma impressora Bambu. Tá doidão. Vou voltar aqui na comparação dos modelos aí, desculpa aí, essa intromissão. Mas basicamente é isso, tá, pessoal? É essa comparação que você tem que começar a fazer. Então todas elas têm cor, beleza, não tem problema nenhum. Na Creality vocês vão ver que ainda tem algumas impressoras que a Creality vende oficialmente nos dias de hoje que não são coloridas, elas não têm como você colocar cores. Tem sistemas de terceiros que colocam cores, mas aí é outro papo, é outra complicação, tá? Então volume, algumas coisas aqui são bem iguais nas impressoras. Outra coisa interessante, a A1 Mini, ela chega no máximo até 80 graus Celsius. Isso significa, vocês vão dar uma olhada lá embaixo, é a compatibilidade dela com os filamentos. Então, ela é ideal para imprimir PLA, PTG, TPU, PVA, entendeu? Assim como a A1, ela é ideal para isso. Os outros filamentos que são sensíveis a mudanças de temperatura não são recomendados. Por que ela não recomenda? Porque elas são impressoras abertas, né? Agora, uma impressora fechada, vocês vão ver que ela é superior em outros tipos de filamentos que precisam de controle na temperatura da câmara, né? Então, a impressora fechada, eu quero imprimir em ABS, eu só vou imprimir em ABS. Tem que ser fechado, não tem como. Mas um amigo meu, primo do sobrinho do amigo do açougueiro que fica. Eu entendi, ele conseguiu imprimir ABS numa 1 Mini. Parabéns, é um cara incrível. Ele deve ter feito uma reza muito brava para fazer isso acontecer. Mas vou dizer para vocês, é difícil. A quantidade de erros que você tem imprimindo filamentos mais chatos em impressoras abertas é muito maior. Em impressoras fechadas é muito menor, mas assim, drasticamente menor, tá? De novo, aqui as impressoras da Bambu, a maioria já vem com câmeras, LiDAR, vem com todos os esquemas de proteção, vem com IA, vem para saber se a impressora está indo bem, ela consegue conferir se as camadas estão sendo impressas legal. A Bambu ela é bem cuidadosa na questão de impressão, ela tem um cuidado maior com as impressoras dela em questão de satisfação do cliente. Eu acredito que assim, a satisfação de um cliente da Bambu é muito maior.
Mas, Rafael, mas você é usuário de Creality, eu sei. Eu também sou muito satisfeito com a minha Creality, tá? Mas estou falando assim que para o usuário comum, para o usuário médio, eu acredito que as impressoras da Bambu estão muito mais preparadas e muito mais à prova de problemas, tá? Por causa desse monte de sensores que ela tem e tudo mais. Então, eu dou ponto positivo para a Bambu. Eu já vi a IA e a LiDAR, né, os dispositivos lá da minha impressora funcionando, já vi, é muito legal. Ela também dá o mesmo alerta, ela também pausa a impressão, ela também faz todo esse tipo de trabalho, tá? Ahn, Coisas aqui interessantes, o tamanho das telas, Wi-Fi, como eu te falei, todas as impressoras da Bambu, elas estão vindo meio que padronizadas nesse sentido de serviços, do que ela consegue te dar, tá? Nessa impressora. E é isso, pessoal. A Bambu ela não entra muito em detalhes na impressora, tipo, ela não vai muito na letra pequena, mas é como eu falei para vocês. É uma impressora básica, mediana, pau para toda obra e uma impressora de altíssima performance, de que vai te garantir aí uma, um resultado assim incrível em qualquer tipo de trabalho que você colocar para elas, principalmente as fechadas, né? Perfeito. Então, recapitulando: impressora fechada, impressora aberta. Todo mundo pegou. Tamanho de mesa. Todo mundo entendeu? As menores, mais compactas, menos trabalho para peças pequenas. Você não consegue imprimir um capacete numa um mini. Você até consegue em vários pedaços. Depois você tem toda a trabalheira de colar, de fazer toda a parte de acabamento, enfim. Na A1, a impressora A1, ela é mais estável, ela é mais robusta, ela é a preferida da galera aí para fazer farm. Então é isso aí, é uma impressora robusta, é uma impressora que vai te levar até uma competição, tá? É, vai começar, você quer começar um negócio? Eu acho que uma A1 ela é uma boa pedida para negócio. Conheço pessoas que têm farms hoje, faz negócio com impressão 3D, imprime peças para fora que eu digo para clientes, né? Com impressoras A1, tranquilamente, tá? Não A1 mini, A1, só A1. Vou fazer prototipagem, preciso imprimir ABS, preciso imprimir fibra de carbono, fibra de vidro, é, filamentos imbuídos com materiais mais complicados. Vai com a impressora fechada. Aí nas impressoras fechadas, dentro da Bambu, você tem aí impressoras bem caras, com bastante recursos, ou impressoras mais simples, também fechadas, que vão te atender, tá? Mas sempre foquem nesses detalhes para vocês escolherem as suas impressoras, beleza? Beleza. Vamos recapitular, vamos parar por aí. Vou mostrar agora as impressoras da Creality, tá? Creality. Né? O que vocês têm no site da Creality? A Creality também tem essa mesma coisa aqui, né? Essa mesma pegada. Então, ela mostra sempre as flagships, as mais novas impressoras dela, né? Também ela puxa um pouco essa parte do que você pode fazer, quais são os elementos que você podem, ah, vamos dizer assim, os problemas que você pode solucionar com as impressoras 3D, também tem depoimentos, avaliações, enfim, um monte de coisa aqui. Tá? O site é bastante interessante, isso é bem legal para vocês lerem, tem um material bem extenso aqui sobre isso, tá? Basicamente, pessoal, o que a Creality tem? Ela tem impressoras mais novas, que são a linha K2 dela. A K2 já nasceu colorida, tá? A K1, a família K1, elas são impressoras fechadas de grande porte dela, que não nasceram coloridas, mas você consegue adaptar elas a cores, tá? É diferente da Bambu, que todas já nascem coloridas, tá? De novo, me corrijam se eu estiver errado, mas acredito que é isso mesmo. Então, a K1, a família K1, você consegue transformá-las em coloridas, mas não é esse o caso. As K1s, elas nasceram de uma outra ideia da Creality, de mudar a, a ideia de Core Z, né, que elas são, né, Core XZ que elas são, que elas eram, para uma impressora Core XY, tá, que é em, em Technic Case, a mesa ela sobe e desce, tá?
e a cabeça de extrusão fica rodando em cima da peça, no X e no Y, X e Y, tá? E antigamente ela tinha as impressoras onde a mesa era fixa, ela fazia o Y só, ela fazia a ida e volta da mesa, na horizontal, e a cabeça de impressão fazia o X e o Z. Então é Core XZ, por isso que ela chama de Core XZ, para uma Core XY. Tá? Basicamente foi essa troca que que a Creality fez, trocando de família. Tá? E aí no meio do caminho apareceu essa raia aqui, que é uma híbrida no meio do caminho. Eu acho que é raia de híbrida mesmo, que ela é colorida, mas ela ainda remete às antigas, né? Ela ainda a mesa dela é fixa, ela só faz o Y e a cabeça dela que faz o X e o Z. Mas ela já vem pronta para colorida. Inclusive a Creality High combo com o CFS, que é o sistema de cores da Creality, é uma excelente pedida para quem está querendo brincar com uma impressora média porte, porque ela é extremamente robusta e já colorida, tá? Lembrando que lá, quando eu falei da Bambu, 35 segundos atrás do vídeo, eu estava falando de todas as impressoras são coloridas. Então, a A1 Mini é colorida, você compra ela já com o combo, você compra ela sem combo ou com combo, você que escolhe, tá? Aí vai muito do seu bolso aí. Se você quer comprar a impressora só para ter no momento e mais para frente comprar o colorido, ela aceita, tá? Então ela tem essas possibilidades, tá bom? A Creality já não. A Creality, na verdade, se você comprar uma K2 sem o sistema de cores, e uma High sem o sistema de cores, depois é só colocar o sistema de cores. A K1 é sem cor, né? É só a cor do filamento que você está imprimindo, ela é monocolorida. Para você colocar o sistema de cores, você precisa comprar um kit, ela é um pouquinho mais complexa. Então vamos lá de novo. A mesma coisa, como eu falei para vocês, a Creality ela tem a série flagship, que ela chama de topo de linha, né? Você podem ver que 90% das impressoras aqui são fechadas, só a SE, que é uma impressora, parece fechada, mas não é, tá? A série High, que é essa intermediária, essa híbrida que eu falei para vocês, que é uma impressora colorida, só que aberta, né? E a série Ender, que é uma série clássica das impressoras 3D, principalmente a série V3, V2, quem já teve uma impressora das antigas, né? Tem essa Ender 5 Max aqui também, então ela tem uma variedade de impressoras um pouquinho maior, mas vocês vão ver que na comparação aí das máquinas você fica até meio perdido de tanta máquina que tem. Então eu vou comparar aí, ó, uma 3V3 Plus, tá? Que acho que é uma das últimas impressoras aí de entrada, eu acredito que seja muito boa, tá? Poderia estar colocando uma Ender 5 Max? Poderia, mas olha o tamanho disso daqui. Ela é uma 40 por 40 por 40, tá? Ela é exageradamente grande, tá? Como eu falei no vídeo da anterior, lá da minha K2, vocês têm que tomar muito cuidado com o tamanho da impressora, porque vocês têm que planejar onde vocês vão colocar essas impressoras, tá? Essa máquina é gigantesca, tá? Ela sozinha, ela tem 64 por 72 por 85. Então, a mesa é 40 por 40, mas a impressora com toda a ferramentália, né, tudo que tem em volta, ela fica gigante, né? Então, vou colocar aqui a Ender 3 V3 Plus. Eu acredito que seja, de novo, pessoal, minha opinião. Vocês podem criticar, não tem problema nenhum, mas acho que seja uma boa impressora de entrada nos dias de hoje, tá? Vou colocar aqui a Creality High como a médio, a mediana, e vou colocar a K2. Posso colocar a Pro? Não, a Pro não. Vou colocar a Plus, igual a minha, para vocês entenderem aonde eu quero chegar, tá? Também fazendo comparativo com as impressoras que eu sugeri da Bambu, tá? Acho que é isso. Eu vou deixar essas impressoras aqui, beleza? Aproveitei para dar uma ajeitada na cadeira e tomar uma água. Vamos lá. Bom, voltando. Ender 3 V3 Plus, eu acho uma impressora de um volume excelente. Ela é gigantesca mesmo, ela imprime peças muito legal.
Ela é uma impressora aberta, então, de novo, tem aquelas restrições de material que a gente já falou na Bambu. Eu tomei mais tempo ali na Bambu para explicar esse tipo de problema. E é uma impressora pau para toda obra, tá? Ela é uma impressora de fácil manutenção, relativamente fácil manutenção. Não vejo muita gente assim. Quem tem uma Ender 3, geralmente é o pessoal que está começando mesmo na impressão 3D. É uma bicicletinha básica para você ir até a padaria, tá? Imprimir pecinha, imprimir organizador, imprimir caixinha, essas coisinhas bem simples assim. Não é colorida, como eu falei, ela é uma impressora mais simples nesse sentido, né? E se vocês forem vendo aqui, a Creality ela é mais exagerada em questão ah, de quanta informação elas colocam, né? Mas é uma impressora que não reclama muito, tá vendo? Ele fala que os filamentos suportados seriam PLA, TPU, PTG, ABS, PLA Carbon Fiber. Eu já não apostaria muito o meu ABS nessa impressora aberta, tá? Eu realmente não apostaria, tá? É, a impressora, qual que é a diferença da Creality Ender 3 V3 para a Creality High, tá? Além da High já está toda preparada para receber o sistema de cores, então você já pode comprar a High com o CFS, com o sistema para 4 rolos de filamento, para ela já sair imprimindo colorida. Ela tem alta velocidade, então ela é um pouco mais acomedida, ela é um pouco menor, ela em questão de volume de impressão, porque ela tem que fazer aquela purga, tem todo o processo lá. Ela é uma impressora mais leve também, em questão de para carregar e tudo mais, mas ela é aberta, né? Então o ideal é que você imprima PLA com ela. E vocês vão ver que a velocidade de impressão dela é um pouco mais acomedida, tá vendo que ela é um pouquinho mais limitada. Isso é uma limitação que a própria Creality coloca nessa impressora, porque ela é aberta, ela não quer que ela voe, né, na impressão. Esse valor aqui na Ender 3, eu não sei, mas eu acredito que está meio errado aqui. Eu posso estar viajando na maionese, mas eu acho que ele está um pouquinho errado aqui, esse valor de aceleração e esse valor de impressão, tá? Eu acredito que a Ender 3 ela consiga chegar nesse valor, não nego, ela consegue chegar nesse valor, mas a qualidade de impressão vai indo para baixo, tá? Quanto maior a velocidade, mais defeito você começa a colocar na impressora. As Core XY, né, tirando a High, né, vamos dizer assim, as Core XY, que são as fechadas, a K2 Plus, por exemplo, e eu acredito nessa velocidade, principalmente porque são impressoras que têm controle de fluxo, você tem umas opções a mais na hora que você está imprimindo, na hora que você está fatiando esse tipo de equipamento aqui, te dá umas liberdades maiores. E eu acredito nessa aceleração porque a minha impressora aqui é um cavalo e eu garanto para vocês que ela imprime é, bem nessas velocidades, tá? Ela consegue tirar muito bem boas impressões com altas velocidades, tá? Se bem que eu sou meio medroso, eu abaixo a velocidade dela de vez em quando. Principalmente quando tem muito detalhezinho, muita coisa pequenininha, tá? Diâmetro de bocal, todas vêm com 0,4. A Bambu também manda muito 0,4, ela manda todas em 0,4, se não me engano. Mas a Bambu, se não me engano, dentro do kit dela já manda outros tamanhos ou um substituto para 0,4. Mas é fácil de achar peça da Bambu para bico 0,2, 0,8, 0,6, né? Então não é muito difícil. A temperatura do bocal, né? Ou seja, a temperatura de impressão, porque você está falando de uma impressora fechada, no caso da K2 Plus, ela vai até 350 graus. Isso significa que você consegue pegar filamentos de que precisam de altíssimas temperaturas para imprimir, nylon, enfim. Então, como vocês podem ver aqui, tirando isso aqui que eu acho meio mentira, o ABS numa impressora aberta, tirando essa parte, vocês podem ver que PPS, ASA, GF, CF são filamentos que são mais possíveis de imprimir nas impressoras fechadas. De novo, básica, média e de alto padrão, de alta, vamos dizer assim, profissionalismo, né? E aqui você tem um monte de informações. Eu acredito que a Creality não venda mais as impressoras que não têm auto-leveling,
Se você vê que a impressora não tem auto-leveling, se você quiser ver das outras marcas, não tem problema, mas se você vê assim que nivelamento manual, foge, foge. Nivelamento manual é coisa do passado, entendeu? Não se matem com nivelamento de impressora, tá? E aí, como eu falei para vocês, tem a parte de LiDAR, tem a parte de ah, é, segurança da impressora, se ela tem relé, blá blá blá, se ela tem Wi-Fi, se ela tem internet, tá vendo? Todas as possibilidades que você conseguir. Se não me engano, a Ender 3 V3, ela tem WLAN aqui, eu acho que agora ela tá vindo com a Plus, eu acho que vem com Wi-Fi. Algumas Enders não tem Wi-Fi, então você tem que ligar ela naquele Sonic Pad, ou você tem que fazer uma adaptação, tem gente que liga no Octoprint, enfim, tem N possibilidades de vocês fazerem. Então é interessante vocês darem uma olhada na questão da comunidade, como é que a comunidade se sai com uma impressora dessa, o que, que a comunidade está falando dessas impressoras, tá bom? Acho que é isso, pessoal. Como eu falei para vocês aqui na série Flagship, agora a mais nova que a Creality lançou é a K2 Pro. Ela é Pro exatamente para filamentos de engenharia, são filamentos mais complexos. Ela fala que são mais complexos, ela vem com um bico diferente, né? Um bico mais complexo, né? Se não me engano, ela já sai de fábrica com bico unicorn. A minha, que a K2 Plus, ela tem que. Você tem que trocar o bico, você tem que comprar um bico diferente para ser o bico de. Acho que eu lembrei, é Obsidian, uma coisa assim. É um bico que suporta materiais mais abrasivos, né? Então ela não desgasta tanto quanto o normal, né? E aí, se você for ver, por exemplo, a K2 Pro e a K2 Plus, a maior diferença delas está no tamanho do volume de impressão. A K2 Plus, que é a mesma que eu tenho, é a mais ignorante de todas, que ainda tem 35 centímetros cúbicos ali de impressão, tá? A K2 Pro e a K1 Max praticamente saíram do mesmo tamanho, então, assim, legal Creality, parabéns. A K2 Pro, ela é toda arredondada, essa daqui já é toda sextavada, enfim, aí vai de gosto, como eu falei para vocês. Beleza? Então, acho que é isso. Vou dar uma recapitulada agora, que eu acho que é melhor, né? Então é isso, pessoal. Acho que dá pra gente encerrar o vídeo por aqui. Eu acredito que tenha criado aí um caminho, tenha criado um guia aí bem prático para vocês entenderem as impressoras. Entendam. Posso comprar minha impressora no site XPTO aí que eu vi que está mais barato do que no fornecedor tal. Pode, não tem problema nenhum, ninguém vai te pedir aqui, tá? Só que eu vou recomendar algumas coisas para vocês que é muito importante vocês entenderem. Primeiro, a comunidade da Creality em Telegram, em WhatsApp, Discord, Reddit é muito grande. A da Bambu, muito grande. E então, se você é um cara que gosta de ler, gosta de ir atrás, gosta de entender, ver o problema dos outros, ver como é que eles solucionaram, recomendo vocês já entrarem nesses grupos para vocês começarem a entender o que o pessoal fala das impressoras lá, quais são os problemas que eles estão sofrendo com as impressoras deles, tá? É um jeito legal de você aprender também, como você vai ter que dar manutenção na sua impressora. Independente se ela for a básica, a média ou a grande, todas elas vão dar manutenção, tá? Outra coisa, comprar num site chinês vale, né? Chinês, americano, sei lá qual site que você queira, vale a pena? Às vezes vale, pelo preço que você está pagando. Lembrando que tem um monte de taxa, tem um monte de coisinha chata aí no meio do caminho, mas às vezes vale a pena, ou às vezes vale a pena você negociar com um fornecedor local. Eu acho muito mais interessante você conversar com um fornecedor local. Por quê? Porque às vezes o fornecedor local vai te dar filamento, ele vai te dar suporte, ele vai ajudar você a montar a máquina, ele vai te dar suporte toda vez que der algum problema na sua máquina. Então, assim, eu acho muito mais vantajoso você entrar em contato com alguma loja, entrar em contato com alguma empresa séria, que não tem reclamação, não tem nada, e que possa te ajudar. Então eu acho isso muito legal, principalmente para vocês que estão começando. O pessoal que está começando, que está vendo esse vídeo, vai atrás de uma loja, vai atrás de um cara, senta, vai lá na loja, vê as peças na mão,
Tipo, o cara vai falar para você, ó, essa peça foi feita com uma impressora igual a essa que você está querendo comprar. Vê se aquilo te agrada, entendeu? Isso que é importante, é aquilo que te agrada. Quando eu comprei a minha primeira impressora 3D, eu peguei na mão uma peça horrível, horrível, porque naquela época não tinha muita qualidade na impressão 3D. Se eu fizer uma peça daquela lá, eu mesmo me bato. Mas na minha mão aquela peça ficou mágica. Eu falei, cara, era isso que eu tava procurando, é aquilo que eu queria para comprar uma impressora 3D. E aquilo lá eu olhei e falei assim, meu, genial, eu vou comprar uma impressora. Comprei, foi a minha primeira impressora. Hoje eu pego essas peças, eu falo assim, eu começo a comparar, pô, legal, a minha impressora lá de casa faz melhor, ou a minha impressora lá de casa apanha para fazer isso aqui. Vou pegar isso aqui, vou tentar imprimir na minha impressora de casa para ver como é que ela se comporta. Então hoje eu já tenho outra mentalidade. Eu quero que você tenha essa mentalidade agora só de assistir esse vídeo? Não, você não vai ter. Isso é com o tempo, você vai aprendendo com o tempo, tá? Mas é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Vou ficando por aqui. Por favor, deem o like, comentem, compartilhem esse vídeo. Coloquem aí comentários do que vocês querem que eu faça de vídeos para para os próximos vídeos, o que vocês querem que eu entre mais fundo e em qual assunto. Estou aberto aqui para vocês aí, para vocês conversarem. Estou respondendo todos os comentários, são muitos comentários, 1 bilhão de comentários. Não, tô brincando, são poucos comentários ainda. Cara, não tá começando, então, por favor, ajuda aí. Tamo junto. Obrigadão, abraço, tchau, tchau.